Vamos lá, vamos começar com o tema desse primeiro WW. O presidente Lula sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano com um veto que tem uma sinalização política importante, que é uma mudança que poderia ampliar o fundo partidário desse ano. Por outro lado, aquele cronograma que foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento de parte das emendas impositivas foi mantido pelo presidente. Quem tem mais informações chega agora conosco ao vivo de Brasília é Gabriela Veras. Ei, Gabriela, boa noite para você. Oi, Thaís, uma ótima noite a você, boa noite a todos que estão por aqui na nossa companhia, pois o veto presidencial trata sobre aquelas despesas cotidianas, dos partidos políticos. A proposta inicial do Congresso Nacional era que houvesse um reajuste ligado ao arcabouço fiscal, que permitia aí um reajuste de até 2,5% ao ano, além da inflação. Assim, haveria um crescimento automático desse fundo, substituindo as negociações atuais. De acordo com alguns técnicos, só para a gente ter uma noção aqui, a correção poderia custar 160 milhões de reais. Além disso, a gente relembra, o veto presidencial, ele ainda precisa ser avaliado, pelo Congresso Nacional. O Congresso que pode derrubar ou não esse veto feito pelo presidente Lula. Então, o Congresso tem aí, portanto, a palavra final sobre essa questão. Por outro lado, o presidente manteve ainda no texto o cronograma para o pagamento de parte das emendas obrigatórias. A lei sancionada prevê que 65% dessas emendas terão que ser pagas até julho deste ano, antes do início do período da campanha eleitoral. Então, já é um cronograma bem definido. E falando, Thaís, em campanha eleitoral, a gente também ressalta o seguinte, os trabalhos lá no Congresso Nacional só começam em fevereiro, mas já tem algumas pautas em que o governo está de olho para tentar ali fazer com que elas sejam analisadas e usar também como bandeira para essas campanhas que acontecerão no segundo semestre do ano. Uma delas é aquela questão da escala 6x1, uma questão que é tida como prioritária atualmente para o governo federal, uma apuração, inclusive, do nosso analista, apresentador Gustavo Uribe, de que já agora, em janeiro, o governo federal vai começar essas negociações juntamente com o Congresso Nacional, ou seja, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, para fazer com que esse texto da escala 6x1 tenha um prosseguimento aí no Congresso Nacional. Na visão do governo, de uma forma geral, essa pauta agrega ali a bolha da esquerda, mas também rompe outras bolhas que não estão diretamente ligadas aí ao Palácio do Planalto, ao atual governo federal, por entender que é um assunto prioritário para a sociedade de uma forma geral. O presidente ainda deve defender, Thaís, que a proposta não resulte em reduções salariais. Outro ponto é que seja garantida uma escala semanal de, no máximo, 40 horas semanais, diferentemente das 44 atuais. Gabriela, obrigada, mas agora eu queria te ouvir um pouco sobre as pautas da direita, para onde a direita deve olhar e deve focar. Eu imagino que a segurança pública esteja aí entre as prioridades. É isso, trazendo esse contraponto aqui, como eu disse, os trabalhos lá no Congresso só começam em fevereiro, mas nos bastidores, atualmente a gente já vê uma mobilização grande da oposição, da direita, trabalhando com essas questões da segurança pública. A gente relembra PL antifacção, PEC da segurança pública também, mas também o caso do Banco Master, Thaís, ele fez com que tudo girasse em torno desse debate, dessa discussão. Inclusive, o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, anunciou recentemente que
atingiu o número mínimo de assinaturas para apresentação da CPMI do Banco Master, né? De acordo com o parlamentar, ele recebeu o apoio de 205 parlamentares, 177 deputados e 28 senadores para que essa apresentação da CPMI, para que esse requerimento seja, portanto, protocolado, seja apresentado. Paralelamente a isso, a gente também relembra uma outra questão que também deve ser pauta da oposição, que é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente relembra que são pelo menos 40 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e, de acordo com a oposição, em fevereiro eles vão apresentar um novo pedido mirando no suposto envolvimento da atuação do ministro Alexandre de Moraes em prol do Banco Master, uma possível comunicação que ele teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A gente traz aqui que o objetivo da oposição é tentar o maior número de assinaturas possível para dar uma resposta política e robusta a esse caso. Então, nos bastidores, eles trabalham para que isso aconteça, para que pelo menos 200 assinaturas sejam conquistadas aí até fevereiro, para que esse novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes seja apresentado. Thaís. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. Vai para casa descansar agora. Está o dia todo aqui, a tarde toda e a noite entrando com a gente nesse plantão. Feliz ano novo para você, minha querida. Vai descansar. Cristiano, eu começo com você. Vou começar de trás para frente, já que especificamente aí o caso Master e essa pecha aí contra o ministro Alexandre de Moraes, que cresce na medida em que ele vai para o centro desse debate do caso Master, em função do contrato da sua esposa, da relação que ele teria, ou da pressão que ele teria feito sobre o Banco Central. O que você acha que pega na volta do Congresso Nacional? Dessas duas pontas específicas, o caso Master especificamente, e a perseguição aí a Alexandre de Moraes? Olha, Thaís, muito provavelmente as duas coisas, né? Porque elas pode acabar a ser utilizado como estratégia da oposição, conectar e utilizar até mesmo uma eventual comissão parlamentar de inquérito para criar alguns constrangimentos, para intensificar a investigação e, a partir disso, até também permitir ou criar um ambiente propício que aumente, vamos dizer assim, os apoiadores a favor de um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, muito provavelmente essa CPMI ela pode ser utilizada como instrumento de pressão sobre o ministro. Qualquer tentativa de eventualmente não instalar essa comissão pode ser também utilizado como uma narrativa por parte da oposição de dizer que estão protegendo os poderosos, estão protegendo o poder judiciário, que não querem investigar, e eventualmente isso também ser utilizado como uma narrativa eleitoral, né? Então, muito provavelmente, uma coisa vai ajudar a intensificar a outra, né? Então, a oposição trabalha muito com essa ideia de CPMI, porque aí vai criando esse ambiente e, eventualmente, tentar avançar nas investigações para, quem sabe, tornar essa questão do impeachment algo viável, né? Porque hoje, no Congresso Nacional, a gente sabe que ainda existe uma resistência, especialmente no Senado, obviamente que é a casa quem decide sobre isso, se esse processo de impeachment deveria ser aberto ou não. Jussara, o quanto o governo teme esse quadro que o Cristiano acabou de descrever? Olha, Thaís, primeiro, feliz ano novo a todos, bom estar aqui nesse primeiro dia do ano com vocês. Thaís, esse novo 2026 começa ali com foco total do Palácio do Planalto nas eleições e, claro, obviamente, até por causa das eleições,
mapeando todo o movimento da oposição e, claro, os embates também que ocorrem aqui na Praça dos Três Poderes. Então, tudo vai se refletir e, né, vai desembocar lá nas eleições. Agora, um ponto específico em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes é que, para a oposição, eles veem esse caso do Banco Master como uma oportunidade para fazer avançar o pedido de impeachment. É muito difícil. O governo sabe que o cenário hoje não tem essa possibilidade de avançar, mesmo com essa pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas para a oposição, ainda que não tenha, que não se concretize esse pedido, é uma maneira de desgastar o ministro Alexandre de Moraes e fazer do ministro, que é o relator da ação penal da tentativa de golpe de Estado, um palanque eleitoral. Então, para o Congresso, para os parlamentares que vão tentar a reeleição, esse é um ponto muito importante para eles e esse desgaste que eles vão tentar insistir com o ministro Alexandre de Moraes. Mas voltando à pauta do Congresso, a gente sabe que, novamente, uma nova lei do impeachment deve voltar a ser analisado, pelo menos essa expectativa, afinal de contas, no final do ano, houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, justamente provocando essa revisão dessa nova lei do impeachment para autoridades. Então, e só para complementar e te devolver, sabendo que neste ano eleitoral, a direita tem um foco total em aumentar a sua base, o número de cadeiras no Senado, porque, como bem disse aqui o Cristiano Noronha, tudo passa ali pelo Senado. Quem define, pela lei atual, se vai haver ou não impeachment de ministros e quem aceita esse pedido é o presidente do Senado. Então, a direita está focada nisso. Então, ainda que não tenha, como eu disse, de fato, um impeachment de Alexandre de Moraes, que o pedido não seja aceito, é um palanque eleitoral. E é nesse sentido que eles devem atuar. E, Cristiano, quero te ouvir sobre a reação esperada do STF. A Jussara já trouxe uma aqui, duas reações que já estão muito claras, né, diante desse ambiente. Primeiro, o Gilmar Mendes reagindo e assumindo claramente que está muito fora de controle essa história de pedir impeachment de ministro do STF, né? Quer dizer, é uma anomalia? Mas a anomalia também começa na própria atuação do STF, né? Em tantos casos que a gente está assistindo, já disse isso aqui algumas vezes no WW. Então, essa é uma primeira reação que gerou mais um estresse. A segunda reação é uma tentativa do Edson Fachin de colocar o Código de Conduta aprovado, enfim, mas também com uma resistência grande do Supremo. Só que a pressão só vai aumentar. E o que a gente está vendo até agora, por exemplo, a ação, toda a condução de Dias Toffoli no processo do Master dessa semana foi um negócio desastroso, né? Acabou menos pior, mas não melhorou. Thaís, você citou aí dois movimentos, né, que o Supremo Tribunal Federal fez, e tem o terceiro, que é esse próprio do Toffoli, porque o ministro Toffoli ele acabou levando e colocando sob sigilo esse processo do Banco Master. Então, as reações que o Supremo eventualmente pode ter, lembrando que esse processo do impeachment, o ministro Gilmar Mendes voltou atrás em alguns pontos, mas ele pode voltar, por exemplo, a submeter isso ao plenário do Senado, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para que eles julguem, por exemplo, essa ação que foi apresentada lá no Supremo Tribunal Federal, questionando, né, a questão do impeachment dos ministros do Supremo, a lei do impeachment, né? Então, esse pode ser um movimento. Lembrando também que sempre quando tem algum tipo de investigação em relação à atuação de juízes ou a atuação, por exemplo, também de escritórios de advocacia, é muito comum a gente ver um questionamento também jurídico sobre se a CPI ela pode investigar essas questões jurídicas, né? A relação entre escritório de advocacia e cliente, se isso não é no livre exercício da advocacia, se eventualmente não está sendo utilizada essa CPI, possível CPI, como uma forma de intimidação até de julgamentos do ministro da Suprema Corte, por exemplo, né? Então, isso podem ser movimentos que o Supremo Tribunal faça, inclusive para
se proteger. Lembrando também que, como a gente vai estar em ano eleitoral, a conduta de determinados atores, de determinados candidatos, né, elas podem ser eventualmente questionadas, porque eventualmente um lado, oposição ao governo, pode se posicionar de uma determinada forma, o Supremo entender como isso seja sendo uma conduta antidemocrática, por exemplo, e ir lá e eventualmente decidir contrariamente a essa campanha ou a esse candidato. Então, são movimentos que o Supremo Tribunal Federal pode fazer. Essa tensão ao longo do ano de 2026, eu acredito que deve aumentar. Tem vários temas com forte impacto no meio político, a questão das emendas parlamentares, o próprio processo envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, a questão da própria prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se é domiciliar ou não. Isso tudo vai judicializar cada vez mais a política e vai cada vez mais elevando a temperatura que a gente vai ter ao longo de 2026. É um ambiente, eu diria, bastante complexo, tenso, e onde a gente tem uma possibilidade dessas tensões institucionais envolvendo aí os três poderes se intensificar ao longo do ano. Jussara, eu quero te fazer uma última pergunta aqui para falar dessa coisa política, para a gente ir para o eixo econômico aí das campanhas, porque o governo Lula, o executivo, contou bastante com o STF. O problema é que o Supremo, por tudo que a gente acabou de dizer aqui, está ficando tóxico. Acessar o Supremo e contar com ele para salvar suas pautas, enfim, mesmo pensando num ano eleitoral, não necessariamente vai dar a mesma vantagem que o governo teve, inclusive politicamente, como teve nos últimos anos. Como é que você está vendo o governo se equilibrar entre precisar recuperar a relação com a liderança do Congresso e tendo contado esse tempo todo com o STF, percebendo que ali o caldo está mais quente? Olha, Thaís, o que a gente observa é que a aposta é sempre no que o presidente Lula pode tirar da cartola pela habilidade. A gente observa muito os aliados, interlocutores ou auxiliares do presidente tentando, entregando para ele essa missão de tentar salvar. Na última hora, o presidente Lula pode sair com alguma saída para esse entrave. Agora, de fato, eu acho que a grande expectativa para o começo desse ano é como que o presidente Lula vai retomar esse diálogo melhor com o Congresso. Claro que ele não vai poder ali, ele não vai entrar num embate com o STF, mas o governo ele precisa criar um diálogo, porque vem um ano eleitoral e o governo também precisa buscar apoio, quer buscar apoio de alguns partidos e, portanto, passa também pela essa construção de uma melhor relação com o Congresso. E vamos ver, eu estava conversando com alguns integrantes aqui do governo, eles falaram o seguinte: vamos esperar passar o recesso para ver se os ânimos voltam mais calmos e aí sim buscar essa construção. Mas o fato é que o 2025 terminou com Hugo Mota bastante contrariado com o governo, acusando integrantes do governo e do PT de fazerem ataques desleais a ele. Então, essa é uma relação bastante difícil e o presidente Lula quer aprovar algumas pautas importantes, a exemplo da fim da escala 6x1, que a gente vai mencionar daqui a pouco, e outros pontos que ele quer avançar. De todo modo, o presidente Lula contou também, e acho que isso é importante a gente citar, pelo menos em boa parte desse 2025, contou muito com o apoio de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quando as coisas estavam indo mal na Câmara, ele contava com Davi Alcolumbre para segurar algumas pautas. No final do ano, a situação ficou mais complicada ali, com Davi Alcolumbre principalmente reagindo negativamente à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Davi Alcolumbre, que
queria o senador Rodrigo Pacheco como indicado e, só para citar, né, de por que é preciso também reconstruir essa relação com o Davi Alcolumbre. Vem aí a votação, né, pela sabatina e a votação de Jorge Messias para o STF. Então, são muitas camadas para serem resolvidas, principalmente com o Congresso. E o presidente Lula, óbvio, não vai entrar com embate com o STF, vai tentar se equilibrar aí, tentar ser algodão entre os cristais. Cristiano, fez a abertura do WW aqui chamando a atenção do caráter populista da agenda econômica, que parte do governo Lula, né, e que combina muito com, inclusive com a gestão desse terceiro mandato, e que vem com uma dose a mais, a escala 6x1, que é um debate, de um lado, a redução da jornada de trabalho num país com baixa produtividade do trabalho, com alto custo de produção ainda, é uma realidade que não faz parte do fundamento econômico do país. O quanto qual é a estratégia? Porque dificilmente o governo vai conseguir entregar, ainda mais nesse ambiente de Congresso e STF que nós dissemos aqui. Só embrulhar a promessa do fim da escala e da jornada vai ser suficiente? Olha, Thaís, pode ser, né? O que o presidente Lula vai tentar fazer, em primeiro lugar, tentar ressaltar alguns aspectos que começam, inclusive, a entrar em vigor nesse ano, né? A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, por exemplo, a questão do auxílio gás, ele deu também uma anabolizada no programa Minha Casa Minha Vida, ele vai utilizar, né, como uma estratégia de campanha e dizer que a economia está no rumo certo, que a inflação acabou também cedendo, e vale lembrar que o IBGE mostrou que o desemprego no país atingindo aí um patamar bastante expressivo, né, dos índices mais baixos aí da história. E há também informação, Thaís, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai deixar o cargo para, eventualmente, fazer a coordenação da campanha do presidente Lula, mas que antes de sair, ele também promete levar para discussão um estudo, né, que o presidente Lula deve utilizar na campanha, que é a gratuidade das passagens de ônibus, né, uma conta muito cara, que, de acordo com os estudos aí, não existe um número, mas elas são muito expressivas, um número mais vamos dizer assim, modesto, é de 60 bilhões, mas chegando até a 120 bilhões também. Muitos municípios preocupados com isso, mas o Lula gostaria também de levar isso para campanha eleitoral, fazer uma promessa e dizer que, assim como ele prometeu e cumpriu a isenção para quem ganha até 5 mil, ele também vai prometer essa questão da gratuidade da passagem, vai dizer, eu também posso entregar isso porque entreguei a isenção do imposto de renda. Essa questão da redução da escala 6x1, Thaís, é um ponto muito popular, né? Também. Ela tem um apelo muito forte. O andamento disso no Congresso Nacional vai depender muito se isso efetivamente fizer, vamos dizer assim, se a população fizer pressão ao Congresso Nacional, mostrar que os eleitores estão efetivamente defendendo esse tema, mesmo que não seja aprovado, o Lula pode dizer, olha, a gente está batalhando isso, mas a oposição, a direita, enfim, não querem aprovar. Vale dizer que, como eu disse, é um tema altamente popular e que, justamente por isso, o Congresso pode ter dificuldade em simplesmente resistir, né? Pode ser que o Congresso até queira atenuar a implementação disso, mas sendo 2026 um
um ano eleitoral, esse tipo de medida populista e popular também acaba encontrando um terreno fértil para prosperar, né? Vai depender muito aí das articulações também do setor empresarial, que tem uma preocupação muito forte em relação a isso, especialmente o impacto que isso pode trazer para as pequenas e médias empresas. Claro, porque esse último ponto é importantíssimo, Cristiano. O Brasil é um país de pequenas e médias empresas, empresas que empregam até 9, 10 pessoas. É óbvio que nós estamos vivendo outro mundo e há condições para fazer essa revisão. Muitos lugares no mundo estão fazendo isso, mas o Brasil não consegue escapar da sua própria realidade. No caso do transporte público, as pessoas vão andar de graça e vão continuar levando 2, 3 horas para sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Qual é a condição que uma gratuidade vai impor ao brasileiro, né? Não dá para a gente descolar uma coisa da outra. Agora, Jussara, olhando para o outro lado, quero te ouvir aqui do ponto da oposição. A revista Quest, o Instituto Quest de Pesquisa soltou hoje um levantamento mostrando que o eleitor já enxerga a prisão de Bolsonaro como um fator que o enfraquece politicamente. E nós estamos vendo a disputa aí na direita, o nome Bolsonaro ficando tóxico também, uma rejeição ou pelo menos uma resistência forte ao nome de Flávio Bolsonaro. E do lado do Lula, apelo popular fortíssimo, uma condição econômica do país aparentemente melhor. O quanto essa pesquisa revela e alerta o entorno de Bolsonaro sobre a condição política dele? Thaís, as próximas pesquisas vão ajudar a definir se Flávio Bolsonaro será mantido como candidato do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa, ela evidencia o que a gente percebe aqui em Brasília, por exemplo. O ex-presidente, desde que ele foi preso, ele vem perdendo essa capacidade dele de mobilização. Aqui na Superintendência da Polícia Federal, não tem muito mais do que meia dúzia de pessoas, de apoiadores ali todos os dias. Isso é uma imagem, né? Inclusive os aliados de Bolsonaro já têm uma desculpa, diz que o local ali é ruim, que Brasília fica mais distante dos grandes centros, então por isso que é mais difícil ter uma mobilização. Então, tudo isso vem revelando esse enfraquecimento, é um temor que a família Bolsonaro tem. E não foi à toa que Flávio Bolsonaro foi lançado candidato para tentar manter esse capital político na família. Por outro lado, Thaís, você falou revista, porque você estava com a revista da The Economist, a revista britânica, que trouxe aquele artigo dizendo que Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, é o nome mais viável para a direita, aquele que tem mais potencial de enfrentar Lula nessas eleições de 2026. Bem, só para jogar aí um pouco mais de especulação do que vai ser feito da direita, né, de quem será o candidato, hoje Tarcísio de Freitas publicou nas redes sociais um vídeo ali simulando uma fórmula e pedindo, ao final das contas, um fora PT para um feliz 2026. Para quem está muito preocupado e que está dizendo que vai disputar a reeleição em São Paulo, né, vai tentar novamente o Palácio dos Bandeirantes, esse vídeo acaba entusiasmando alguns aliados que acham que Tarcísio de Freitas, lá no fim, se Flávio não se mostrar viável, poderá sim ser o candidato a presidente, fazendo ali, pelo menos atendendo os interesses de alguns aliados do mercado, enfim. E, como dizendo a revista The Economist, ele sendo o nome mais viável, com maior potencial frente ao presidente Lula. Bem, agora para falar um pouco dessa questão aí, já te devolver, Thaís, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vem ficando numa situação cada vez mais difícil. Hoje, novamente, foi negado a ida dele para uma prisão domiciliar e isso vai aumentando todo o desgaste, como diz a pesquisa Quest, fica claro o enfraquecimento dele. Cristiano, se você conseguir ser breve, a gente tem 1 minutinho e meio aqui, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, o quanto que esse enfraquecimento visto hoje de Bolsonaro, ele é estático, crescente, móvel, se tem como recuperar? Claro que tem, Thaís. Campanha, ela existe para dar uma revitalizada, para repaginar candidatos, para repaginar
candidaturas, narrativas, enfim, é possível sim. O fato do eleitor, segundo a pesquisa, falar, né, que isso enfraquece o Bolsonaro, isso não necessariamente acaba... É uma má notícia para ele, porque o eleitor também reconhece, claro, ele preso fica mais fraco, para se movimentar, para fazer as articulações e tudo mais, né? Mas a gente tem visto também nas pesquisas de intenção de voto que o Flávio já começa de um patamar bastante elevado, pelo simples fato de ser associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Então, o Flávio é o candidato mais forte para estar no segundo turno, apesar desse desgaste que a pesquisa trouxe.